ferida aberta, o peso da inércia e a lição amarga do rival. Fala, família Palmeiras! Escrever este texto hoje dói. Dói porque o futebol tem essa capacidade perversa de esfregar na nossa cara o que preferíamos esquecer. Enquanto assistíamos ao Corinthians levantar a taça da Super Copa Rei agora há pouco, após vencer o Flamengo por 2-0 no Mané Garrincha, um fantasma atravessou a sala de cada palmeirense. A imagem do nosso rival comemorando contra nosso maior algoz recente não é apenas irritante, é um soco no estômago que nos obriga a revisitar Lima, em novembro de 2025. Precisamos falar a verdade, sem anestesia. O que separa o título do Corinthians hoje da nossa derrota na final da Libertadores de 2025 não é a sorte, nem o orçamento, é a postura. É a diferença entre jogar para vencer e jogar com um medo paralisante de perder. 2025, os 90 minutos de silêncio tático. Vamos ser sinceros e encarar o espelho. A nossa atuação na final da Libertadores de 2025 contra o Flamengo foi, no sentido mais puro da palavra esportiva, covarde. Não há outra forma de descrever um time com a nossa folha salarial, com a nossa história e com o nosso elenco, que passa uma final inteira de 90 minutos sem dar um único chute a gol. Aquela tarde em Lima foi um exercício de passividade que manchou a nossa trajetória recente. Entramos em campo com o regulamento debaixo do braço antes mesmo da bola rolar. O Palmeiras abdicou em ser Palmeiras. Ficamos assistindo ao Flamengo trocar passes, esperando por um erro que nunca veio, enquanto nos encolhíamos a cada minuto. O gol de Danilo aos 67 minutos foi apenas a conclusão óbvia de um roteiro escrito pelo nosso próprio medo. Terminar uma final de Libertadores sem exigir uma única defesa de Rossi é uma cicatriz que a torcida não merece carregar. Foi um time que entrou para não ser goleado e acabou derrotado pela própria inércia. A lição de hoje: por que o Corinthians venceu? Agora olhemos para o que aconteceu hoje, em Brasília. O Corinthians não tem um elenco superior ao nosso de 2025. Financeiramente, eles vivem em um universo paralelo de dívidas e incertezas. Mas, na Supercopa, eles entregaram o que nos faltou: coragem estratégica. Enquanto nós nos escondemos em 2025, o rival hoje encarou o Flamengo de frente. Eles não tiveram medo de morder, de subir a marcação e de, principalmente, agredir. O gol de Gabriel Paulista no primeiro tempo não foi um acidente. Foi fruto de um time que ocupou o campo ofensivo. E mesmo quando o cenário ficou favorável com a expulsão infantil de Carrascal, o Corinthians não recuou para administrar. Eles continuaram buscando o jogo, culminando no gol de Yuri Alberto que selou o caixão rubro-negro. O Flamengo de Felipe Luiz é um time que pune quem o respeita demais. O Palmeiras de 2025 deu ao Flamengo o tapete vermelho. O Corinthians de hoje deu a eles o desconforto. O contraste que machuca. É revoltante ver o rival ser cirúrgico onde fomos homeopáticos. O Corinthians entendeu que, para bater este Flamengo estelar de 2026, que agora conta até com Lucas Paquetá, você não pode ser um espectador privilegiado dentro de campo. Você tem que incomodar. Nós, em 2025, fomos um time de gentilezas. Deixamos o Flamengo ditar o ritmo, o clima e a temperatura do jogo. Aquela estatística de 0 chutes a gol não é apenas um número, é a prova documental de um planejamento que falhou no aspecto emocional. Perdemos a Libertadores antes de entrar em campo, porque fomos para Lima convencidos de que o empate era lucro e o contra-ataque era um milagre que cairia do céu. O Corinthians, por outro lado, entrou hoje sabendo que o Flamengo é vulnerável sob pressão. Eles ignoraram o abismo financeiro e julgaram futebol. Ver Yuri Alberto dar um chapéu no goleiro Rossi para fechar o placar dói porque nos lembra que em 2025 nós nem chegamos perto de olhar nos olhos do goleiro deles. O caminho de volta para o Alviverde. Torcida, a reflexão é necessária para que 2026 não repita os erros de 2025. O Palmeiras não pode ser um time que teme a camisa alheia. A nossa grandeza exige que ganhe ou perca, o adversário saia do campo exausto. O que vimos em Lima foi um time que saiu do campo com o uniforme limpo e a alma pequena.
A vitória do rival hoje serve de alerta. O futebol brasileiro não perdoa a covardia tática. Se quisermos voltar a dominar o continente e o país, precisamos resgatar o espírito de quem não aceita ser coadjuvante na própria história. O estilo Palmeiras de ser competitivo não pode ser confundido com ser inofensivo. Que a imagem do Corinthians erguendo essa taça hoje seja o combustível para que nunca mais aceitemos ver o nosso time passar 90 minutos sem incomodar o goleiro adversário em uma final. A nossa obsessão precisa de mais chutes, mais suor e muito menos medo.